Em outra parte, nos seus diários clínicos, o Ferenczi vai falar sobre uma lembrança imobilizada no corpo do adulto, por exemplo, no nosso trabalho clínico. Isso é muito interessante porque é possível que esse eros que a criança evoca e que ela compartilha na relação com os adultos, ele ressoe no adulto, no próprio corpo. É como se essa angústia, esse mal-estar, ele fosse algo localizado no corpo, mas não representado pela mente. É possível que alguns traumas, eles, segundo Ferenczi, eles não sejam algo organizado no nível psíquico, mas eles sejam essa lembrança imobilizada no corpo. O corpo trava, o corpo não funciona, o corpo desenvolve um sintoma. E a experiência clínica acaba sendo uma experiência interessante, porque quando isso é elaborado, isso não é elaborado necessariamente por meio de falas. Talvez isso seja elaborado pela segurança que o ambiente oferece, às vezes até mesmo por alguma fala que oferece segurança para que o corpo possa se soltar, e o cliente vai trazer um relato de que alguma sensação corporal aconteceu, alguma coisa mudou, alguma coisa que está fora de qualquer registro da palavra. É a criança que suscita esse eros ameaçador para o adulto, ela pode estar também suscitando essa lembrança imobilizada no corpo, essa lembrança, essa experiência que ficou registrada no nível somático especificamente. Ou seja, não pode haver uma rememoração consciente de algo que nunca foi consciente. Às vezes isso ocorre em um nível que está fora da consciência e que pode levar o adulto a se descontrolar também. Ele pode se descontrolar tanto nesse processo de repressão da criança com quem ele está interagindo, mas também ele se descontrola consigo mesmo. E as reações corporais são reações de extrema confusão. E como isso não passa pela razão, não passa pela memória, não passa por um processo de organização da linguagem, como isso é fundamentalmente somático, isso traz grandes confusões, sensações de perda e de desorientação, já que é a linguagem, é o pensamento lógico, é a organização, é a concatenação de ideias que nos permitem essa orientação. Daí a experiência, a ativação desse trauma no nível somático, ela é algo muito angustiante, porque ela não tem registro lógico, não tem registro linguístico, não tem registro de uma memória organizada dentro do nível da consciência, e vai levar a um mal-estar muito grande. A insegurança, a sensação de desorientação é muito forte, ela pode levar a uma ação de agressividade com o outro, às vezes leva a reações de autoagressão, mas muitas vezes uma sensação de que algo insuportável está acontecendo, que não tem palavra, até que isso possa ser libertado, isso possa ser vivenciado corporalmente, e assim essa lembrança imobilizada no corpo, ela passa a ser mobilizada, ou seja, isso passa a permitir que o corpo funcione normalmente, a experiência corporal, que era uma experiência traumática, deixa de ser uma experiência corporal traumática. É legal destacar isso também, porque quando a gente vê técnicas como a experiência somática, como o EMDR, como o Brain Spotting, que trabalham com o processamento do trauma também em um nível basicamente corporal, sem lembranças, sem palavras, sem até mesmo percepções de um afeto, mas simplesmente de uma reação corporal, às vezes um tremor, uma dor, uma pressão, uma perda da percepção dessa região do corpo, um aumento de temperatura, algo muito mais frio, algo muito mais quente. Essas teorias dizem que isso ocorre em função de ativações de regiões subcorticais, e essas regiões não são ativáveis pela linguagem. O que a gente vê já em Ferenczi, Diários Clínicos, então uma obra de 1932, é que por meio da psicoterapia, da psicanálise clínica de base verbal, mas principalmente em função do cuidado com o suporte que o ambiente é capaz de oferecer, Ferenczi nos mostra que existem outros caminhos para se alcançar essas lembranças imobilizadas no corpo, que provavelmente estão
ligadas a registros de fato subcorticais. Mas não é o caso de negligenciar o poder e a importância também de uma psicoterapia clínica, verbal e, mais ainda do que isso, o poder da relação de transferência. Como a transferência é capaz de oferecer um ambiente seguro, um ambiente positivo, um ambiente em que o trauma não precisa mais ser contido e que, consequentemente, a saúde possa ser reorganizada.